Bem-vindo ao Mercado Criativo. Parabéns pelo centenário. Aplausos. Esses aplausos são para si e para toda a sua equipa. É verdade. Pois, 100 anos do Jornal Notícias. Que comoção, que emoção isto causa ao PCA do Notícias? Bom, obrigado, David. Obrigado à televisão de Moçambique. Esta pergunta foi-me colocada ontem também, um pouco depois da cerimónia em que esteve o chefe de Estado. E eu lembro-me de ter respondido que não sabia qual era o sentimento. O ponto é que eu não acreditava que já tínhamos chegado aos 100 anos. É verdade que já vimos vivendo os 100 anos desde há um ano, quando lançamos as celebrações, mas sempre ficou um friozinho na barriga, como é que isto há de ser no próprio dia, porque, prontos, para alguém que celebra 100 anos, a questão do rigor, a questão da precisão é cada vez mais presente. Não se pode mais errar. Não se pode mais errar, ou se tiver que errar, não tem que ser erros de grande monta. Mas pronto, é uma sensação de facto de vitória, é uma sensação de vitória, porque o Jornal Notícias já é o tal que é capaz de nos dizer sobre o que foi acontecendo ao longo do século. Sem dúvidas. Acho que é o que, vamos lá, numa linguagem mais barata, diríamos, é o que nos resta quando quisermos compreender o percurso desta nação. Concorda? Em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Falava há pouco da dimensão de formação, a dimensão de informação, a dimensão de formação, a dimensão de construção da cidadania. Isso. E eu acho que tudo isto é possível ser encontrado nos diversos trechos que o jornal foi fazendo, foi recortando e foi arquivando, portanto, sobre a história de Moçambique. Né? Pois. E o Jornal Notícias, nesse centenário, que reflexão acha que é extremamente importante a fazer quando pensamos o papel da imprensa em Moçambique e numa era digital? 100 anos a pensar esse processo todo de participação na construção da cidadania, mas na imprensa nacional e os desafios nesta época digital. Pois, acho que aqui saímos um pouco até da responsabilidade que é do Notícias, porque há uma responsabilidade que é do jornalismo no seu todo, da comunicação social no seu todo, antes de entrarmos para a coisa do Notícias, que é de forma particular. Ontem um dos oradores que esteve na palestra disse uma coisa que me ficou na cabeça, fez-nos lembrar a importância que cada jornalista deve dar ao trabalho que faz, no sentido de ter consciência de que o que está a escrever hoje, amanhã vai ser usado como espelho daquilo que foi o passado, para projetar o futuro, olhando um jogo de palavras que parecia não fazer muito sentido, mas de facto, pensando muito bem, quando eu escrevo uma história hoje, eu tenho que me lembrar que ela, quando for lida daqui a 100 anos, vai não só dizer sobre o que está a acontecer hoje, ou o que aconteceu hoje, mas vai também dar mais ou menos a imagem da época. Fixa uma época, o jornalismo fixa uma época. O pensamento, o estilo de vida, as preocupações das pessoas. Então, esta é uma preocupação que devia ser de todos os jornalistas, de toda a comunicação social. Agora, o Notícias tem esta responsabilidade como o jornal impresso mais antigo, o maior diário que está em publicação. Há vários outros que tentaram surgir ao longo do tempo, mas não resistiram. Isto não foi por acaso, é porque de facto há um conjunto de exigências que a própria natureza da comunicação social coloca, que eles não conseguiram responder. Então, o Notícias é de facto exemplo de resiliência. É essa escola, acima de tudo? É uma escola, são várias gerações que se formaram ali, alguns continuam jornalistas, outros já aprenderam a partir de Notícias a fazer outras coisas, a olhar para a vida numa outra perspectiva, e estão lançados em outras áreas de atividade. Mas a principal escola foi o Notícias e continua a ser o Notícias neste caso. O que faz Notícias essa escola? Uma escola de cidadania, mas uma escola também de profissionalização e de moçambicanos que se prestam a outros lugares, a outros saberes. É o rigor com que a gente olha para as coisas, porque, olha, se tu trabalhas com base, para o caso do jornalismo, não é? A gente tem que trabalhar com factos, a gente tem que trabalhar com verdade. Quando a gente trabalha com verdade, tem um contacto com a realidade. E é uma realidade concreta, é uma realidade que não se desmente, é uma realidade que é provável, que é possível de comprovar. Então, isto faz com que, de facto, o nível de crescimento interno que cada trabalhador, cada jornalista de notícias tem, é tão profundo e tão sólido que é também resultado desta
prática de lidar com verdade, do compromisso com verdade, do compromisso com a intenção de trabalhar pela verdade. Portanto, então, isto tudo acaba contribuindo, porque se de facto nós não tivermos clareza daquilo que nós queremos, se para nós, como quem, por exemplo, não sabe para onde vai, ir à direita ou ir à esquerda, tanto faz, aí seguramente que não se vai chegar onde se pretende chegar. Agora, nós sabemos para onde queremos chegar, para onde queremos ir, então escolhemos o caminho melhor, que é o caminho da verdade, o caminho do rigor, o caminho da responsabilidade e, acima de tudo, o caminho do profissionalismo. Isso. Resistir 100 anos e viver várias épocas na história da imprensa nacional, vários diretores, vários PCAs passaram pelas notícias, vários jornalistas passaram por lá, vários presidentes que governaram este país até esta parte, vários dirigentes deste país passaram pelas notícias, as suas intervenções polêmicas, históricas, de impacto, que lançaram debate. E o Notícias continua também com uma áurea que gostaria que dissesse e que revelasse que é de uma certa tradição, uma certa história que me parece inegociável. É um impresso, mas é uma lógica, é uma linguagem de notícias que parece-me que passa-se de geração em geração. No tratamento das histórias, na forma de ser e estar, até do ponto de vista dos profissionais, parece uma herança. Não sei se isto acontece de forma automática ou aquela casa tem esse poder mágico e, se calhar, no plano da metafísica se pode explicar. Mas o que torna o Notícias, em termos institucionais e da memória que carrega, essa casa que tem valores inegociáveis e que, de forma tão orgânica, parece-me que passam os profissionais. De geração para geração. Até quem vai ser entrevistado no Notícias, parece-me que tem uma certa expectativa já definida, e essa expectativa até materializa-se por tudo que o Notícias carrega. Pois. O capitão Manuel Simões Vaz, que foi o fundador do Jornal Notícias, já no primeiro editorial, que foi publicado em 1926, deixou ali uma espécie de Bíblia. O primeiro editorial é uma espécie de Bíblia, que, sem nos já percebermos, fomos seguindo aquela Bíblia à risca até os dias de hoje. No Notícias, e já se dizia lá que o Notícias não é um lugar para discussões irritantes, para denúncias infundadas, para mentira desbagrada, para informações, portanto, para calúnia. Isto tudo já estava escrito em 1926. Há uma profecia do dia 15 de abril daquele ano. Exatamente. Felizmente, não me lembro uma única vez em que o jornal foi colocado entre a espada e a parede por ter publicado uma denúncia qualquer degradante. E não é que os jornalistas de notícias não tenham acesso a situações passíveis de denúncia. E se elas são denunciadas, é de uma forma, diria, construtiva. Porque o que se procura não é destruir, o que se procura é construir. E já estava claro lá nesse primeiro editorial, o Notícias nunca vai destruir. Mesmo nos casos em que é para denunciar alguma coisa que está feia. Não é para destruir, é no sentido de construir. Alertar. Alertar sobre situações, ajudar as pessoas a perceberem o que aconteceu, na perspectiva de evitar que elas amanhã façam a mesma coisa que esteve na origem do problema que eles estão a tratar. Então, eu acho que isto vem passando de geração em geração. Fazias uma questão muito interessante, é como se ali houvesse uma magia qualquer. E já me perguntaram várias vezes, mas será que vocês têm ali um comissário político? Alguém que depois... Não, as pessoas entram ali, vêm da escola, temos muitos jovens agora que vêm das universidades, entram ali, alguns entram com ideias que têm sobre o que é jornalismo, mas quando entram ali, elas sozinhas vão percebendo que não, o ambiente parece-me que não é tanto para falar... Aqui o caminho é outro, né? Aos gritos. Aqui, porque isto é assim mesmo. Se o lugar é de barulho, as pessoas que entram, qualquer pessoa que entra, acrescenta o barulho. Mas quando entra num lugar calmo, percebe que não. Aqui, parece-me que a regra é não levantar a voz. Então, este tipo de lições que vão passando de geração em geração, felizmente não tem estado a falhar. Nós não temos muito por que nos queixar. É verdade que ao longo deste processo todo passaram por lá pessoas que não foram os melhores exemplos. É natural que isso possa acontecer numa organização. É uma casa de 100 anos. É uma casa de 100 anos. Passaram várias situações dessas. Mas o grosso das pessoas que passou por ali é orgulho do jornalismo moçambicano. Até os dias de hoje. Alguns saíram dali, depois criaram outros projetos de comunicação social, outros abraçaram outro tipo de projetos de vida. Mas todos eles têm... Lá no fundo, uma influência
que é desta decência, desta honestidade, desta responsabilidade, Responsabilidade. e desta responsabilidade que notícias Acima de sempre. tudo, responsabilidade. Yeah. E por isso eu pergunto assim, começou a carreira como jornalista, evoluiu no Jornal Notícias, foi jornalista, repórter, Pois. foi editor, foi diretor do Jornal Notícias e atinge o nível mais alto, como PCA do Jornal Notícias. Isto o que diz sobre o Notícias em relação aos seus quadros? É o seu exemplo, mas podemos falar de outros. Posso falar casos. de Frederico Jamice e outros Sim, que sim, no sim, Notícias ocuparam, estiveram em vários momentos e cresceram profissionalmente. Exato. E o Notícias fez questão de os acompanhar e os elevar devidamente. O que isto diz sobre o Jornal Notícias quando no dia 11 de abril, dia do jornalista moçambicano, quase que uma profecia, a coincidir no mês também do Jornal Do Notícias, Jornal Notícias, pois. o Sindicato Nacional de Jornalistas continua a falar sobre a necessidade de valorizar os seus quadros. O Sindicato Nacional de Jornalistas fala sobre os contratos, valorizar um profissional da comunicação social. Pois. O seu exemplo e tantos outros profissionais do Jornal Notícias, o que isso revela sobre a visão herdada ao longo desses anos todos e que fica, não é, como um guião. Eu entrei no Jornal Notícias através de concurso público. Yeah. Através de concurso público e depois fiquei repórter. Fiquei repórter. Eu lembro que era muito jovem, 1992, princípios de 93. E pronto, dali foi só ir trabalhando, ir fazendo as coisas, ir alimentando, na verdade, uma coisinha que já tinha dentro de mim. Por lá, Sim, que já tinha lá dentro. Ainda não tinha estudado jornalismo. Eu estudei jornalismo depois já de estar a trabalhar no Notícias. E de facto, o meu esforço foi sendo reconhecido. Não houve ali, não tinha nenhum tio ali, nem ali, nem no governo. Não tinha ninguém que não há na árvore genealógica desmanjada de alguém. Não houve nada disso. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Foram processos normais, e eu aprendi isso, aprendi a perceber que é possível as coisas acontecerem naturalmente, e é isto que desde que eu assumi a presidência do Conselho de Administração também tento transmitir. Há muitos jovens que estão numa geração um pouco a seguir a minha, neste caso, a quem vou eu e o Conselho de Administração fazendo o esforço de dar oportunidade para que eles também possam ter o crescimento que nós tivemos a oportunidade de ter. Sim. Então, eu penso que é qualquer coisa, como dizia a tal mística que passa de geração em geração. Manter valores, né? Manter valores. Tem quadros ali dentro. Muitas vezes nós temos nas nossas empresas pessoas que têm capacidade de fazer coisas, de inovar, de trazer abordagens diferentes e inovativas, mas falta-lhes a oportunidade. Então, basta a gente acreditar. Vai cometer erros, vai sim. A gente saber que é no erro que a pessoa vai aprendendo, a gente vai levar porrada. Quantas vezes é que o jornal saiu com alguma gralha, com algum erro, a gente leva porrada nas redes sociais e tudo mais. Viram memes. Aquilo dói. Dói bastante, calculo. Dói, mas faz crescer. E uma das coisas que nós temos no Notícias também como uma regra de disciplina é que se o jornal comete uma gralha hoje, no dia seguinte tem que se desculpar. Temos que corrigir isso. Tem que corrigir, porque isso mostra respeito, não é? Mostra reconhecimento, porque não há pior coisa que você não saber que errou. A famosa errata, né? A famosa errata. Você precisa admitir que eu cometi o erro e pronto, dar a mão à palmatória e depois seguir o caminho para frente. Naturalmente que isto não é muito bom para a história de um jornal, quando comete vários erros, mas sempre que cometer um erro, é preciso ter cara. Lavar a cara e falar com as pessoas. E seguir em frente. Pois, vivemos numa época, a chamada época da pós-verdade, o que pressiona os órgãos de informação, a imprensa, e desafia novas métricas, um novo posicionamento e a busca pela relevância, contando histórias que impactam e que provavelmente atendam à necessidade vigente, que é a flexibilidade, a rapidez de ser o primeiro, mas com riscos por causa deste contexto todo das notícias falsas e toda uma conjuntura até política que influencia a forma como o jornalismo se comporta e como faz as suas abordagens e define as suas próprias agendas. Como é que isto é uma preocupação para os gestores do Jornal Notícias? Que cautela e que pressão isto representa? Ainda bem que fala de jovens que estão a entrar no Jornal Notícias. Por um lado, saem de uma atividade, o colega já publicou e há uma série de, mais do que coberturas, mas até assuntos de investigação. Há uma grande pressão que um gestor de um Jornal Notícias sofre por causa desta conjuntura.
Sim, e é lógico, porque é preciso ter foco nas coisas. Yeah. O foco não pode ser o primeiro a dizer as coisas. Isso. O foco tem que ser o primeiro, sim, mas a dizer bem as coisas. Se você conseguir juntar uma história, ser completa e ser o primeiro a dizer, isso mostra que você, de facto, tem uma estrutura para poder, portanto, estar no mercado de uma forma responsável. Agora, ver uma coisa, ou espreitar do buraco da fechadura, achar que já compreendeu a história toda, e essa definitivamente não é a melhor maneira. Porque uma de fazer cebola as coisas. pode parecer uma maçã. Pode parecer um 9, pode parecer um 6. Yeah. Pode parecer um 6. Então, a pressa não tem que ser de ser o primeiro a dizer, mas tem que ser de ser o primeiro a dizer bem, a contar bem a história. E esta conversa é passada assim a conversar com os repórteres, com os jovens jornalistas, e eles vão percebendo. Não tenha problema, tu tens a história hoje, não é? Aconteceu hoje a história, e por falar nisso, até podia abordar uma coisa. Tenho estado a ouvir muitas pessoas a queixarem-se de, pronto, o assunto aconteceu hoje, depois o Jornal Notícias sai no dia seguinte com o mesmo assunto. Tudo bem, é uma preocupação que desafia o Jornal Notícias. O Notícias não tem que desistir de sair com o mesmo assunto no dia seguinte. Tem que fazer esforço de sair com o mesmo assunto no dia seguinte, aprofundado. Exatamente. Isto é que tem que acontecer. Exatamente. E esta é a luta que nós estamos a tentar fazer. E naturalmente que são investimentos que precisam de ser feitos. Não diria comprar tempo. Comprar tempo significa ter acesso a tecnologias que te permitam chegar a lugares distantes sem saíres do lugar onde estás sentado. Então, são investimentos que é preciso ser feito, investir na formação das pessoas, terem capacidade de lidar com as tecnologias, ir buscar as coisas e sobretudo, estarem atentas a este fenómeno, que é de as pessoas, aparentemente, já não se preocuparem muito com a verdade. Sim. As pessoas parecem que... Questionam a verdade, até a As pessoas- história. quer dizer, não, elas até sabem qual é a verdade, Sim. mas não estão preocupadas com a verdade. sim. Estão preocupadas com a verdade que elas querem que seja verdade. Portanto, a pessoa acorda, constrói uma narrativa na qual ele acredita e procura colocar as outras pessoas todas a E acreditar. o jornalista não pode cair nessas Não ratoeiras. pode, nem a brincar. Não pode. Tem que compreender que isto acontece, não é? A tal coisa que eu costumo dizer. Saber porque é que as coisas acontecem do jeito que estão a acontecer. Que é para poder prevenir-se de determinadas situações. Porque se tu não sabes, de facto, porque é que as coisas acontecem como estão a acontecer, o risco de fazer as coisas que não devias fazer fica muito grande. Sem dúvida. Então, acho que também é papel das escolas, e é papel das escolas procurarem despertar isto também nos jornalistas, que de facto é preciso prestar muita atenção, porque há muitas coisas agora que parecem verdadeiras, mas que no fundo não são. Há uma discussão muito grande, um pouco por todo o mundo, e com esses acontecimentos internacionais discute-se bastante isso. Pois. Que a construção das narrativas, o mais importante não são os fatos, parece que o mais importante não São são as os fatos, emoções. são as emoções e são essas narrativas. Sim. E por causa disso eu faço essa pergunta, e ainda bem que, para além de PCA do Notícias, é professor Pois. e tem estado a formar uma grande geração de jornalistas nos últimos tempos, na ECA, e como orador em vários contextos. Uma pergunta é sobre o papel do jornalista moçambicano hoje e os desafios que estão à volta da classe. O jornalismo que é criticado por julgar, por condenar, por produzir um posicionamento em todos os formatos. Como é que o Jornal Notícias pode ser essa escola? Qual a opinião do Jornal Notícias sobre isso? E, acima de tudo, quais são os riscos dessa postura no jornalismo para a qualidade da informação, para a fragilização das instituições e até para a fragilização da nossa democracia como país? É assim, aprender é um direito. Mas querer aprender já é uma opção. Sim. Todos temos direito de aprender. Agora, aos que preferem não querer aprender. E temos, infelizmente, este tipo de situações. E eu acredito que muitos dos colegas jornalistas que cometem erros de palmatória, muitas vezes não é que não saibam que o que estão a fazer não é correto. Pode ser problema de tal que um amigo meu costuma chamar de jornalismo de pão e manteiga, mas que, na minha opinião, não devia interferir. Todas as profissões neste país são feitas por pessoas e todas as pessoas neste país vivem dificuldades. Imagine que cada um no seu ramo de trabalho, que o motorista de chapa, porque tem fome, levasse o carro contra uma ponte, não sei quantos. Então, ninguém viveria. Então, nós não podemos escudar-nos das dificuldades que o país tem para fazer mal o trabalho que nós nos comprometemos a fazer. E no jornalismo é ainda mais
é mais grave ainda. É pior, a situação não pode... mesmo, a intolerância é zero, não se pode mentir para as pessoas, porque as pessoas vivem daquela informação, constroem as suas opiniões com base na informação que nós fornecemos a elas, posicionam-se em função da informação que nós damos, e se nós andarmos com mentiras, estamos a construir uma realidade, uma sociedade que de facto vai ser toda ela mentirosa, uma sociedade que é de mentira. Então, eu tenho tenho preocupação de facto muito grande, porque vejo todos os dias reportagens que foram feitas, que são feitas, percebe-se que isto aqui é uma encomenda, isto não, Ou é opinião pessoal. é uma opinião pessoal, percebe-se. O repórter até pode não saber, porque ele é novo e tal na área, mas o editor, a pessoa que autoriza que determinada peça saia no jornal, a pessoa que autoriza que determinada peça vá no ar na televisão, O papel do gatekeeper, né? ele tem a obrigação de saber. É por isso que, quando alguém vai licenciar um órgão de comunicação social, é obrigado a listar as pessoas com quem vai trabalhar. E é obrigado a ter jornalistas, por exemplo. O diretor de um jornal tem que ser um jornalista. O chefe de redação de um jornal tem que ser um jornalista. Não pode ser, não pode ser uma outra pessoa qualquer. Exatamente por causa desta particularidade que o jornalismo tem, que exige, que é de ir atrás do rigor, ir atrás do método jornalístico. Então, se nós nos descuidarmos nisto, de facto, somos capazes de deixar isto por muito mais tempo e no fim nos arrependermos, porque é capaz de não ser muito bom nos próximos 10, 15, 20 anos, se a coisa continuar no ritmo em que continua, está a correr. Acha que o jornalismo também está em redefinição e, por isso, este e outros estilos poderão, de certo modo, fazer parte do método ou dos métodos em jornalismo? Não, o método jornalístico, este não muda. É intocável, é sagrado. O método não pode mudar. O método que é consultar as fontes, que é cruzar as fontes, este método é básico. Não. Mesmo tendo a facilidade que nós temos agora de aceder a informações, o melhor é sempre poder estar presente onde as coisas estão acontecendo. Cruzar informações, não necessariamente entrevistar, mas só o fato de ir buscar em fontes credíveis. Saber o que é que diz sobre o mesmo assunto, o que é que se diz, que é para não correr risco de ler num jornal qualquer que se publica por aí que Moçambique tem 50 milhões de habitantes e eu reproduzir isto aqui. Não. Eu tenho que questionar, eu tenho que tentar, mas 50 milhões de habitantes. Por quê? Como? Por quê? E vou à base de dados do Instituto Nacional de Estatística, que é um organismo autorizado para falar sobre isto. E, portanto, cruzar é mais ou menos neste sentido. Não acreditar em tudo aquilo que a gente vê, suspeitar sempre, duvidar sempre, questionar sempre. Isso. Então, este é um método que acho que nunca deve ser abandonado. Sim, ok. Agora, uma pergunta também muito importante, ainda bem que foi diretor do Notícias. O diretor apanha sono quando pensa na capa do Jornal Notícias, acorda tranquilo. Quais são as histórias que tem por detrás das capas do jornal? É que não pode, o diretor de um jornal não pode ir dormir sem saber qual é a capa. Eu, durante ele anos, escolhe, né? Durante os anos em que fui diretor do jornal, até os meus amigos já estavam habituados, porque podíamos estar até num ambiente de conversa, por exemplo, mas quando desse 23h30, um pouco antes da meia-noite, e os colegas que estavam a trabalhar, que trabalhassem na paginação esse dia, na hora de fecho, que mandassem, eu podia já não estar no jornal, podia estar fora. Mas fosse onde fosse, nem que fosse na China, bastava ter internet, acesso à internet e receber a informação, verificar tudo. Ok, é isto que tem que ao ir. Detalhe. Exatamente, ao detalhe, e depois dizer, ok, pessoal, está tudo bem, podemos levar o assunto a gráfico. Mas há um outro pormenor muito importante aqui, porque os bons seguem sempre os bons. A televisão de Moçambique e a rádio de Moçambique, pela responsabilidade que também tem, que é similar à nossa, no tratamento da informação, são fontes muito importantes para nós. Por exemplo, é muito importante para o diretor do jornal não ir dormir sem ter ouvido, por exemplo, o último jornal da Rádio de Moçambique. O Bom Dia Moçambique, o Jornal da Manhã. O Bom Dia Moçambique já é dia seguinte. Mas o último jornal, que é à meia-noite, que é às 23h30, é muito importante porque atualiza-te do ponto de vista de coisa. O último jornal da televisão de Moçambique também é muito importante porque atualiza-te. E estou a falar destes dois órgãos, porque são órgãos públicos, estão têm uma alinhados, responsabilidade própria e que muitas vezes podemos não encontrar o mesmo tipo de alinhamento no outro tipo de órgão. Mas também é verdade que os outros também fazem um trabalho que é brilhante. Sim, então, mas é preciso ter esta capacidade de fazer jogo de cintura
ir procurar informação, até ter certeza, você próprio estar satisfeito que, ok, é isto, é esta que tem que ser a cara do jornal do dia seguinte, é por isto que vou me bater amanhã, é por isto que vou responder a qualquer pergunta que for. E não estamos à margem do que está a acontecer em Moçambique? Não, Não se pode estar à margem. Não se pode estar à margem do que está a acontecer. Sim. O pior seria mesmo fazer um jornal para Moçambique como se estivesse a viver na qualquer Islândia. outra parte do mundo. Sim. Mas há muitas curiosidades também sobre a constituição de uma capa, dos títulos. Sim, o Notícias é, sem dúvidas, um jornal de prestígio, conhecido por ser um jornal credível, com rigor muito próprio, uma responsabilidade própria e que é uma influência até hoje. Aliás, acho que isto também era um desafio muito interessante aqui a lançar na nossa conversa. Acham que também influenciaram o estilo de fazer jornalismo em Moçambique? Quando olhamos para outra imprensa, a imprensa independente, sente a influência do Jornal Notícias no estilo, na estética? Acha que o Notícias foi essa influência e tem essa influência? O problema é que é difícil ser como Notícias. Yeah. É difícil aparecer um outro jornal que seja como Notícias. Do ponto de vista, por exemplo, do aspecto gráfico, da mancha gráfica, é difícil. Porque há uma estrutura muito grande que está por trás daquilo. Yeah. Muito grande. E que não encontras em mais nenhum jornal. Yeah. A estrutura que nós temos da produção daquele coisa, do jornal é única e, de facto, seria necessário que os outros jornais também tivessem essa capacidade. Portanto, existe o Jornal Notícias e os outros jornais. Prontos, pode ser assim, pode ser por aí. O Jornal Notícias tem capacidade própria, tem tradição própria, mas é verdade que muitos jornalistas se inspiram na maneira como se faz jornalismo no coisa. Só que eles têm que se sujeitar à linha editorial dos lugares onde trabalham. Jornais, Mas do ponto de vista de inspiração, eu sei de muitos jornalistas cujo sonho é trabalhar no Notícias. Isso. Mas são muitos. Estudantes com quem trabalho, com quem tenho estado a trabalhar nos últimos 15 anos, estou a dar aulas na ECA há sensivelmente 15 anos, o sonho deles é trabalhar no jornal Notícias. Sim. Porque percebem que aquele é o prolongamento da escola que é a ECA, por exemplo, ou a Escola Superior de Jornalismo, ou a Escola de Jornalismo. Percebem que ali as coisas fazem-se com um determinado tipo de ritmo, com um determinado tipo de disciplina, que é mais ou menos consentâneo com a disciplina que eles encontram na escola. Isso. Então, eu acho que esta influência está lá, pode não ser visível, mas cada um, se tivesse que confessar um a um, acho que confessaria. Sem dúvidas. Sim. O Presidente da República ontem esteve nas celebrações dos 100 anos e falou sobre o Jornal Notícias, a sua relevância. Um dos destaques da intervenção do Presidente da República é a necessidade do Jornal Notícias influenciar também o exercício de um jornalismo com ética e com responsabilidade. Isto vos faz pensar profundamente sobre o compromisso e a responsabilidade que tem para o futuro. Vindo do Presidente da República esta mensagem, até porque só nos anima a continuarmos a fazer o que já vínhamos fazer. É sinal de que estamos no bom caminho, até do ponto de vista de coisa. E eu acredito que se fôssemos um jornal que não pauta por esses valores, mesmo tendo 100 anos, não teria merecido, se calhar, a mesma atenção que o Presidente da República deu, o carinho que ele mostrou que tem. E não é porque o Jornal Notícias seja propriedade da sociedade de notícias. Isso. Não é que é uma empresa participada pelo Estado, não é por aí, mas é pela responsabilidade com que o Notícias lida. O exemplo que é o Notícias. O exemplo que é o Notícias. Então, eu penso que esta responsabilidade está lá sempre. O que de facto aquilo acrescentou foi o peso que isto aqui que ficou mais nos nossos ombros, porque não podemos falhar muito. É como recordar de valores, né? É como recordar. Não há espaço para falhar muito. Não há espaço para falhar muito, sobretudo nesta altura em que qualquer brecha que se deixar para a mentira, ela vai fragilizar cada vez mais a verdade. Isso. Dizia ontem o professor Carlos Fernandes, um dos oradores nossos, que a verdade, infelizmente, agora é muito frágil. É muito frágil. Sim. Tão frágil que você pode ser o único que tem a verdade, mas ter 100 pessoas que estão ali a dizer que o que estás a dizer tu não é verdade e tu acabares vencido. Quando de facto o que tu estás a dizer é verdade. Mas aquela multidão toda acredita naquela outra verdade que satisfaz mais o ego das pessoas. Então, esta fragilidade da verdade exige que os órgãos de comunicação social, em particular o Notícia, tenham mais foco e, sobretudo, não desistam das coisas. Não é? E saber que eu estou a defender uma causa e esta causa é real, esta causa é verídica, eu tenho como comprovar o que estou a pensar. E ir por aí.
Sim, sim. Ir por aí. Isso. Uma pergunta também importante no meio de toda essa conversa é sobre a credibilidade do jornalista, do jornalismo e das instituições de jornalismo. Pois. E face a essa resistência de um leitor e de um público que é influenciado também por essa resistência à verdade, essa questão de que falava o Dr. Júlio Majate, que é sobretudo influenciada por este contexto do pós-verdade. Pois. Como repensar mecanismos que devolvam a credibilidade ao jornalismo e ao jornalista ao ponto de serem os meios de comunicação social, a imprensa nacional, a consulta que dissipa equívocos? Porque alguém dizia outro dia que era comum que as pessoas até duvidassem do seu próprio relógio, simplesmente porque o locutor da Rádio Moçambique enganou-se. Não são 9 horas e ele engana-se, diz são 21 horas. Era normal que as pessoas mudassem o relógio. É verdade. Mas o erro estava no locutor, ou enfim. Como devolver isto? Porque isto é uma reflexão também muito, muito profunda. Do ponto de vista de influência que o jornalismo tem e exerce. Há esperança de que é possível devolver essa autoridade, exatamente a autoridade. Eu acredito. Como é que chegamos É preciso aí? depurar a classe. Yeah. É preciso depurar a classe, porque temos de facto muitos problemas. E ainda bem que começou aquela discussão e o Parlamento já aprovou Sim, parte a nova do pacote, lei, né? a nova lei e tal, que embora eu continue a pensar que precisa de ser um bocadinho mais discutida, porque algumas coisas que discutidas já na componente prática de implementação, porque a regulamentação, provavelmente, mas é preciso que a gente pegue neste instrumento como o primeiro passo importante para a gente poder fazer esta depuração que é preciso ser feita. É uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Nós temos que ter uma carteira profissional, que seria um instrumento sólido e muito bom para ajudar a separar o trigo do joio. Porque enquanto nós continuamos a pensar que qualquer pessoa porque sabe declamar um poema e tal, porque escreve, pode ser jornalista. Não, isto não funciona assim. Há pessoas que fazem uma carreira académica completa a estudar jornalismo. Como é que tu vês, de repente, e dizes que és jornalista? Sim. Acho que não funciona assim. Então, isto, porque em algum momento houve esta infiltração, eu vou chamar mesmo infiltração, é um termo um pouco feio, mas houve esta infiltração e não houve cuidado, e depois também a proliferação de empresas jornalísticas, que muitas delas não tinham uma agenda própria, uma agenda clara sobre o que pretendiam atingir, e acabou criando espaço para que houvesse, de facto, este tipo de situações. Mas temos que começar de algum lado, regulamentar isto aqui, haver uma carteira, quem comete as neiras caça essa carteira, e acho que é assim como acontece em qualquer parte do mundo. Portanto, é uma oportunidade e, na minha opinião, é possível salvar as pessoas da mentira. Porque o jornalista é, se calhar, das poucas pessoas que têm este poder de salvar o mundo da mentira, desde a mais pequena até a mais criminosa. Pois. Então, se a gente não sabe fazer o nosso trabalho como deve ser, as pessoas vão continuar vulneráveis e expostas a qualquer discurso que aparece por aí e acreditarem. Saírem à rua, partirem lojas, roubarem documentos, roubarem carteiras. Bens alheios. Sim, haver arruaça porque, de facto, não há quem possa lhes explicar que não, isto não funciona assim, isto tem que ser assim. Então, eu penso que o papel do jornalista também tem que ser este, de educar a sociedade, mas tem de haver consciência primeiro. Tem de haver profissionalismo, tem de haver ética, não é? E acho que ética. Sim, ética, e eu acho que também um ponto que quase que no fecho da nossa conversa, que é muito importante recordar, sim, o poder da comunicação social, os riscos que uma notícia, uma informação mal selecionada e mal conduzida pode, sem dúvidas, influenciar a comportamentos nocivos. Quando pensamos, por exemplo, no continente africano, uma das histórias que nos ocorre é, sem dúvidas, o genocídio de Ruanda, que foi também com um reforço de uma rádio e deu no que deu. E esse sentido também de assumir os riscos e as responsabilidades. E mesmo quase que a terminar, acredita que o jornalismo moçambicano é uma das maiores referências quando falamos de jornalismo em África. O que faz do jornalismo moçambicano uma referência, uma escola que se calhar é importante visitar nos países africanos. Não são todos os países que têm um jornal que existe há 100 anos e que tem uma infraestrutura de uma televisão pública como esta. Para quem já viajou o continente africano sabe perfeitamente disso, e o Dr. Júlio Majate já viajou muito por este continente.
O que Moçambique tem de especial em termos de jornalismo que o mundo, sobretudo o continente africano, pode aprender connosco? Mas a primeira delas, eu acho que é a liberdade. Yeah. E há uma discussão aí que costuma se levantar, por vezes, aí já nas emoções, a questionar a liberdade e tal, a liberdade de imprensa, mas a quantidade de coisas que a gente vê na imprensa só revela que, de facto, as pessoas têm liberdade de pensar e de dizer aquilo que... Há liberdade de expressão, de imprensa em Moçambique? Há liberdade, sim. Yeah. Olha, há tanta liberdade que as pessoas chegam a dizer que não têm liberdade. Yeah. É verdade. Yeah. Porque, olhando para aquilo que está a acontecer, de facto, eu penso, num país que não tenha liberdade de imprensa, não seria impensável, não farias num outro país qualquer africano aqui, que não vale a pena dar a citar nomes de países. Há países aqui na região mesmo, você não brinca de fazer aquilo que a gente vê em alguns jornais aqui, fazer caricaturas de chefe de Estado, colocar, não sei, você não faz isso aí de qualquer maneira, só porque você é jornalista. Você não pode tentar, por exemplo, comparar o que acontece, a liberdade que nós temos aqui de falar sobre as coisas, de dizer as coisas, com aquilo que acontece. Até adjetivar. Até adjetivar. Assim, então, eu penso que uma das grandes diferenças que há é que, de facto, nós temos esta liberdade. Podia ser mais, se calhar até podia ser um pouco mais, do ponto de vista de acesso à informação mais profunda sobre aspectos de governação. Tudo bem, e concordo que até podia ser, mas as pessoas já têm um mínimo de liberdade que lhes permite, de facto, começar a fazer o seu trabalho e até concluí-lo com alguma dignidade. Sim. Agora, queremos mais? Sim, queremos mais. Seria muito bom que o que falta? Os documentos, por exemplo, sobre sentenças dos tribunais tivessem disponíveis. Maior acesso, né? Seria muito bom termos acesso ao site do Tribunal Supremo para consultar as sentenças judiciais, não sei como acontece em outros países. Tudo bem, seria muito bom. Estas liberdades são desejáveis, porque ajudariam o jornalista a fazer um trabalho que seria mais profundo do ponto de vista de educação do público, do ponto de vista de construção de cidadãos melhores para o curso. Agora, dizer que não temos por completo o coisa de liberdade, eu acho que é um pouco exagerado. É um pouco exagerado. Nós temos é que usar melhor a liberdade que nós temos, não é? Respeitar melhor as instituições e não pensar que, por exemplo, porque eu sou jornalista e tenho uma câmara fotográfica, uma câmara de filmar, posso chegar em frente à esquadra e começar a filmar. Isso. Também não é assim. Isso há regras, há normas. Se aqui não pode filmar, não filma. Peça autorização, negocie. É assim em qualquer parte do mundo. Nós não podemos fazer diferente só porque queremos ser diferentes. Isso. Uma última pergunta mesmo. Fala disso, das facilidades com o telemóvel, a tecnologia. Pois. É muito fácil ser uma fonte de informação hoje em dia, com essas possibilidades que a tecnologia oferece. E uma pergunta por causa disso, porque isso também gera novas referências, novos modelos para a sociedade, para a juventude que pretende seguir o jornalismo. Pois. Qual é o risco de se viciar em estrelismos, em ser estrela no jornalismo? Ser mais importante que os fatos. Qual é o risco disto? É que o básico de quem estuda jornalismo, uma das primeiras coisas que aprende é que o mais importante não é o jornalista, é o facto, é a notícia, é a informação que ele quer. Agora, se o jornalista tenta substituir-se da informação, então aí há qualquer coisa que está mal, logo no início. Logo no início. Podemos estar perante uma pessoa que não é necessariamente um jornalista. É a tal situação de que nós falávamos há pouco. Então, eu penso que é preciso que haja clareza nisto. E é preciso investir na formação das pessoas. Eu quando digo formação, até para não ser de ficar 5 anos na universidade. Se a pessoa já está a trabalhar e tal, pequenos treinamentos, pequenas induções sobre ética, sobre maneira de fazer as coisas, podem ser muito importantes até para melhorar a qualidade do trabalho que é feito por muitos jovens que a gente vê por aí, que não têm necessariamente formação como jornalista, mas pronto, são entusiastas, já estão a trabalhar lá, mas precisam de ser moldados. Sim. E as empresas que os empregam deviam ter a preocupação, de facto, de investir um pouco nisto e tentar fazer com que, de facto, daqui a mais 1, 2, 3, 4 anos, estas mesmas pessoas possam ser grandes jornalistas que possam prestar um serviço mais útil ao país, mais útil à comunicação social, neste caso. Então, mas se não tivermos voltamos à legislação, se não tivermos uma força e como é que se diz, o cuidado de implementar à risca aquilo que foi aprovado como legislação, vamos falhar novamente. Isso. Temos uma lei, vamos seguir a lei, vamos penalizar quem não esteja a cumprir a lei,
E não há nada que vai nos impedir de avançar, porque temos tudo de facto para avançar e temos tudo para dar certo, como se diz por aí. Pois. Muito obrigado, Júlio Manjado, pela sua presença. Parabéns pelos 100 anos de idade do Jornal obrigado. Notícias. Obrigado. Mesmo a terminar, a quem dedica este um século de notícias? Como PCA do Primeiro jornal. é para aquela malta ali do Jornal Notícias, aquela juventude que hoje está a garantir a continuidade deste jornal, que tem uma responsabilidade muito grande. Eles, na verdade, estão a dar continuidade de um trabalho que começou. São continuadores. São continuadores de um trabalho que foi iniciado por pessoas que eles nunca conheceram. Nunca conheceram. A única coisa que conheceram é o legado que essas pessoas deixaram. De facto, um primeiro abraço muito grande mesmo para aquela turma de jornalistas, sobretudo dos jovens que estão a entrar. Estão a entrar para o jornalismo numa era muito difícil por causa desta questão da pós-verdade. E se calhar esta questão da pós-verdade é o maior desafio que alguma vez o jornalismo teve que enfrentar. E será necessário muita coragem, muita astúcia e muita sabedoria para poder dar a volta por cima. Então, estudem, como é que se diz, leiam mais, procurem perceber como é que as coisas acontecem em outras latitudes. Portanto, tornem-se pessoas melhores, sobretudo. Primeiro como profissionais, como pessoas e depois como profissionais. E depois, naturalmente, é preciso também reconhecer que o país também não está a atravessar os seus melhores momentos. É necessário que haja um pouco mais também de paciência e coragem para enfrentar esses momentos. A gente pode querer fazer uma reportagem hoje e não pode fazer porque, por exemplo, no caso de hoje, não há combustível. Tu queres ir a Matola, não podes ir a Matola porque não tens combustível. Então, são situações que vão aparecendo, que vão condicionando o nosso trabalho, mas que não nos podem fazer desistir, porque nós sabemos o que é que nós queremos fazer. Então, aquela malta do Jornal Notícias toda, do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico, eu acho que são os grandes heróis. São os grandes heróis e acho que são os meus melhores amigos e colegas que eu tive e prontos. E levar a bola para frente. Levar a bola para frente. Há uma luta que continua, né? E não vai acabar. E esta luta só vai acabar o dia em que todos nós, incluindo nós dois, já não soubermos mais ler e escrever. Isso é verdade. Se esse dia chegar. O que é pouco provável, né? O que é pouco provável. Haverá uma outra geração que vai herdar isso e vai continuar. Muito obrigado, Júlio Manjado. Muitos parabéns. Obrigado. Voltaremos a falar muito em breve. Muito obrigado. Muito obrigado também aos nossos telespectadores. Agradecemos pela audiência. O Mercado Criativo de hoje é dedicado ao Jornal Notícias, o centenário do maior diário moçambicano. A história dos moçambicanos vive no Jornal Notícias e foi uma viagem pela história, pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Um grande abraço a todos. Voltaremos a estar juntos na próxima semana. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até para a semana.